meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. E, pessoal, deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Eu ia abrir uma caixinha de perguntas aqui no YouTube, né, no caso na comunidade, ou então lá no Instagram. Só que aí eu lembrei que no ano passado eu abri uma caixinha de perguntas e eu não terminei de responder essas perguntas. Eu peguei uma questão só, né, pra fazer um vídeo. E o restante das perguntas eu esqueci de responder porque eu fui colocando outros vídeos na frente, tá? Então, não tinha nem como, né? Eu colocar outra caixinha lá, sendo que eu nem respondi a última que eu fiz. E aí eu trouxe essas perguntas, tiveram mais de 50 perguntas, muitas perguntas repetidas que hoje eu quero responder aqui pra vocês. Mas eu peguei mais ou menos umas 10 ou 11 pro vídeo não ficar muito longo. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, tá bom? Não entrar muito nas perguntas para o vídeo não ficar muito longo. Então vamos lá. Primeira pergunta: qual a idade da Sofia? A Sofia tem 3 anos, tá? A segunda pergunta: o que você gosta de fazer nas horas vagas? Então, nas horas vagas, quando eu tenho horas vagas aqui do meu trabalho e a Sofia tá em casa, né? Porque agora ela tá no colégio, mas quando ela tá em casa, eu brinco com ela, né? Converso com ela, tiro o meu tempo vago, né? Pra ficar com ela. Mas como agora ela tá no colégio, quando eu tenho um tempinho vago, eu tiro pra ler, né? Que é algo que eu gosto muito de ler. Leio sobre várias coisas, inclusive leio muito a Bíblia também, nessas horas vagas. Eu vou até anotando aqui para não me perder. Respondi a segunda, né? Vamos para a terceira. Qual a sua comida preferida e qual comida você não come de jeito nenhum? Então, a minha comida preferida, eu acho que carne, não, costela no caso, com mandioca. Costela cozida com mandioca, acho que é a minha comida preferida. Eu gosto demais, então acho que é a preferida. E uma comida que eu não como de jeito nenhum, eu acho que não tem. Assim, tem uma comida que eu não gosto muito, que é quiabo, né? Eu não gosto porque ele é um pouco babento. Mas tem muita gente que fala que tem como fazer ele e ele não ficar babento, né? Então, se tiver uma forma de fazer ele e não ficar babento, eu acredito que eu vá gostar dele. Mesmo que ele seja babento, eu ainda como. Então, eu acredito que, sendo comida, não tem nenhuma, pelo menos até hoje não teve nenhuma que eu não comesse de jeito nenhum. Então, não tem, tá bom? Essa comida que eu não como de jeito nenhum. Vamos para a quarta. Com relação a bens materiais, qual o seu maior sonho? Né? O meu maior sonho hoje, eu acredito que, né, se a pessoa não tivesse citado que seria com relação a bens materiais, o meu sonho seria outro. Mas como ela citou bens materiais, então o meu maior sonho hoje, eu acredito que seja terminar aqui a minha casa. E toda vez que eu sonho morando numa casa, né, é idêntico ao que eu vou fazer aqui. E na casa, eu tô na parte de cima dessa casa, né? Eu e a Sofia, a gente está na parte de cima e observando uma paisagem verde. É uma janela enorme. Então, todo sonho é a casa dessa forma. Então, é justamente o que eu quero fazer aqui, tá? E é isso. Meu maior sonho está sendo, no momento, né, terminar aqui a minha casa. Quinta pergunta: qual o seu peso e altura? Então, o meu peso, ele oscila muito, mas ele oscila entre 58 e 59. Ele nunca chega nos 60. E a minha altura é 1,64, quase 1,65. Sexta pergunta: você pretende ter mais filhos? Então, pergunta complicada. Eu tinha vontade de ter mais filhos, ou acredito que ainda tenho essa vontade. Mas, pessoal, no mundo de hoje, como as coisas estão, eu não tenho muita vontade. Mesmo que eu estivesse casada, eu não tenho vontade de ter filho. As coisas estão muito complicadas, tanta coisa acontecendo, né? Então, se as coisas mudarem, né, no caso, para melhor, pode ser que meu pensamento mude e eu ainda tenha filhos, mas no pensamento que eu tenho hoje e como as coisas estão, hoje eu não teria filho, tá? Mesmo que eu estivesse casada. Eu não teria porque eu não penso só no que pode acontecer com os meus filhos, mas também com o que pode acontecer comigo, né?
Como eu já falei aqui, a gente sempre acha que a gente cuida melhor do que todo mundo, que a gente pode fazer tudo por eles, né? Em questão de proteger eles. É, E eu tenho muito medo também do que pode, né, acontecer comigo e colocar mais uma vida no mundo, né, sem saber o que pode acontecer, se Deus me livre acontecer alguma coisa comigo, né, e o que pode acontecer com eles também, né, com a violência que está. Não é só doenças, mas pessoas más. Infelizmente, o mundo está cheio de tantas pessoas ruins. Agora mesmo eu estava lendo uma coisa aqui que me deixou assim. é, Nossa, muito triste. Volta e meia eu tô lendo assim algum caso, alguma coisa. Eu evito às vezes até de assistir TV e às vezes eu me deparo, né, com algum caso que eu fico assim impressionada com a maldade, até onde o ser humano, né, é capaz de chegar com sua maldade, infelizmente. E eu não gosto nem de falar. Então vamos para a próxima pergunta. Você bate na Sofia? Com relação à educação da Sofia, diga algo que você não admite. Então, pessoal, eu não bato na Sofia, eu sempre procuro conversar com ela. Ela já entende as coisas que eu falo e ela já tá entendendo, né? Já entende desde muito tempo o que é certo e o que é errado. Conforme ela vai crescendo, ela vai entendendo mais ainda essas coisas. E eu prefiro não bater, tá? Eu não bato. Eu não vou me intrometer na educação de outras pessoas, de que outras mães, outros pais, né, têm com seus filhos, mas eu prefiro não bater e dessa forma tem dado certo, né? Então, eu acredito que eu esteja indo no caminho certo. A Sofia é uma criança muito inteligente, educada, ela é muito carinhosa, ela tem muita empatia, tanto comigo quanto com outras pessoas. Ela sabe pedir desculpas na hora certa, ela sabe se impor nas situações, ela percebe com muita facilidade quando algo está acontecendo. Às vezes às vezes fico meio assim, nem demonstro para ela alguma coisa, uma preocupação ou uma tristeza, mas ela já está me perguntando, né, o que está acontecendo. Então, eu acredito que eu esteja indo no caminho certo, eu acredito que eu não precisa bater nela para ela aprender alguma coisa ou para ela saber que aquilo que ela fez foi errado. Eu acredito que eu falando para ela que aquilo não é certo e que ela precisa fazer de outra forma, né? E mostrar para ela também qual a forma correta, eu acredito que esteja funcionando dessa forma, tá? E diga algo que você não admite, né? Eu não admito, tem várias coisas, né, que eu não admito. Uma delas, ou duas delas que eu vou responder, é falta de educação, né, a falta de respeito. Eu acho que uma coisa tá ligada à outra. Isso eu não admito, seja comigo ou com outras pessoas. Ela sabe disso. A Sofia é uma criança muito tranquila. Teve outra pergunta assim, a pessoa citou, né, que está grávida e eu estou grávida e gostaria de fazer uma pergunta relacionada. Você se arrepende de ser mãe? Em algum momento você se arrependeu de ter sido mãe? Não, de forma alguma. Eu nunca me arrependi de ser mãe. Ser mãe não é um mar de rosas. Não adianta eu vir aqui falar para vocês que é um mar de rosas. Tem suas dificuldades, mas em momento algum eu me arrependo. A Sofia é uma bênção na minha vida. O maior bem que Deus poderia me dar é a minha filha. No momento certo eu vou falar para ela as dificuldades, né? Não lamentando da vida, mas eu vou falar para ela, vou deixar bem claro para não acontecer com ela como acontece com muitas adolescentes, né, de ter filho na adolescência. Então é algo que eu vou conversar muito para ela saber as dificuldades, a responsabilidade que você tem que ter com o filho para sempre. Na verdade, filho é filho para sempre, né? É uma preocupação que você vai ter pro resto da sua vida. Então não é uma brincadeira, ter filho não é uma brincadeira, você tem que pensar muito bem antes de ter um filho. Você tem que estar bem estruturado, o seu emocional precisa estar bem para ele não ser abalado. Então é isso, é algo a se pensar muito bem, tá? Antes de ter um filho. Não é um mar de rosas. Eu acho maravilhoso ser mãe, porém tem muitas dificuldades, tá bom?
Como você lida com as críticas? No início foi bem complicado para mim lidar com críticas, não foi fácil, inclusive foi uma das coisas que me levaram a desistir do meu canal. Para quem não sabe, eu falei para mim mesma, na verdade, né? Não falei para outras pessoas, falei para mim que eu tinha desistido do canal. E uma das coisas que me levaram a tomar essa decisão foi uma crítica, né? Eu não vou dizer que foram as críticas, porque foi só uma crítica que me levou a fazer isso. Mas a gente não deve generalizar críticas, né? Achar que toda crítica é ruim, porque não são. Claro que tem umas pessoas que eles entram no canal de alguém para realmente machucar ele, como se ele tivesse feito um mal enorme para ele ou para um ente querido dele, né? E te machuca com palavras, parece que te conhece tão bem ao ponto de ir no seu ponto fraco para fazer você realmente desistir daquele sonho. Mas tem as críticas de pessoas boas, as críticas, no caso, as críticas construtivas, que elas vêm para somar, elas vêm para agregar. Então, você tem que ter maturidade para você saber diferenciar essas críticas, você pegar aquela crítica e mudar, entendeu? Porque uma pessoa boa, uma pessoa que gosta de você, ele vai te dar um conselho, assim como uma mãe dá um conselho para um filho. Então, é algo para o seu bem, né? Para você melhorar. Por exemplo, nos primeiros vídeos, muitos vídeos, na verdade, né? Para quem não sabe, o meu canal, ele tem menos de um ano, né, de ativo. Tem menos de um ano. Então, eu não tenho tanta maturidade assim, né, como youtuber, de ter tanta prática assim, porque tenho tanto tempo de canal. Não, eu tenho menos de um ano de canal, então tem tantos erros. Eu vou olhando os vídeos atrás e vendo a quantidade de erros. Ainda erro, né? Mas é com os erros que a gente vai aprendendo. E tem vídeo que eu repito demais as coisas. Mas por quê? Não é porque a gente é doido, por exemplo. Não é porque eu sou doida que eu tô repetindo um monte de vezes a mesma coisa. Às vezes, quando a gente pega o celular, a câmera para gravar alguma coisa, a gente fica tão focada, com medo de esquecer o que vai falar, que a gente acaba repetindo o que já foi falado, tentando lembrar o que você vai falar. A verdade, eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas acontece comigo. Às vezes eu já falei aquilo, estou falando novamente, e às vezes até na hora de editar você passa batido aquilo, né? Então, muita gente falava você tá repetindo muito tal palavra, por exemplo, né? Aí eu comecei a pegar aquilo. Eu falei, não, se tem várias pessoas falando isso, alguma coisa de errado tem. Então, eu preciso mudar nisso. Então, a gente vai se policiando. Claro que às vezes a gente está fazendo a mesma coisa novamente, porque é um hábito que a gente já pegou, né? Mas aí a gente vai pegando aquelas críticas, vai tentando mudar. Não é achar que toda crítica é pro seu mal, achar que o mundo inteiro tá contra você. Não é isso. Você deve se agarrar às críticas também, né? Você deve pegar aquilo para você, para sua melhoria, né? E agradecer quem está criticando, né? Com aquela crítica construtiva. Tá bom? Acho que eu falei aqui demais. Outra pergunta que na verdade eu já até passei por ela. Qual o maior medo que você passou até hoje? Eu acredito, assim, tentando lembrar aqui junto com vocês, que eu acredito que o meu maior medo foi quando a Sofia estava internada, né? Quando eu tive ela. Depois eu entro nesse assunto, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou resumir um pouco. Eu tive algumas complicações, né, durante o parto. E a Sofia precisou ficar na UTI, ela teve parada, né? Teve uma parada e na hora eu saí correndo, eu operada. Uns 3 dias de operada. Na hora a gente não pensa, a gente não raciocina, toda cheia de ponto. Eu saí pelo corredor do hospital chamando os médicos, que ela estava toda se debatendo. Então, eu acredito que esse tenha sido o meu maior medo, porque eu não tive nem medo de morrer, porque o que depois, né, o médico ficou, né, brigando comigo, falando que eu poderia morrer, poderia criar uma bolsa de pus dentro de mim,
e que não sei mais o que, os pontos poderiam quebrar, infeccionar, mas na hora a gente pensa nisso, eu jamais, e eu fiz isso e faria novamente. Eu falei pra ele, doutor, não tem como, a gente não pensa nessas coisas nessa hora, não tem como eu raciocinar. Eu dei um pulo da cadeira na hora que parecia que eu nunca na vida tinha operado. E eu tava com 3 dias, tinha acabado de, né, foi pela manhã, então tinha um pouco mais de, quase, não tinha nem 3 dias direito ainda. Então, foi meu maior medo, né, medo de perder ela. E é isso, eu acredito que tenha sido. Já passei outros medos durante a minha vida. Talvez agora eu nem esteja lembrando disso. Mas eu acredito que o maior tem sido esse, tá? Porque na hora eu realmente pensei que eu fosse perder ela. Era muito pequenininha, eu vendo aquela situação, na hora apareceu um monte de médico que eu não conseguia nem ver ela, de tanto que eles ficaram debruçados por cima dela e colocando aparelhos nela, colocando aparelho para ela respirar. Para mim foi desesperador aquele momento. A última pergunta, pessoal, que fizeram assim, que repetiram muito, foi: você pretende casar novamente, né? Nossa, teve muito essa mesma pergunta. E, pessoal, não vou dizer que sim nem que não, porque o pensamento da gente pode mudar, né? Hoje eu não estou, né, procurando um casamento. Eu tenho muito medo de colocar qualquer pessoa na minha vida. Não, nem é por mim tanto assim. Claro que eu penso em mim também, mas eu penso mais ainda na Sofia. Então eu realmente não sei se eu quero casar, né? Eu não vou dizer que eu não queira de jeito nenhum, porque vai que depois apareça aqui, apresento alguém pra vocês, vocês vão falar: ué, Egi, mas você não falou que não queria casar de jeito nenhum? Então, eu não vou falar isso, tá? Mas é com muita cautela, muito cuidado e com muito cuidado sempre, né? Eu sou muito cuidadosa com a Sofia, então eu tenho muito medo, né, do que pode acontecer. Então, respondendo a pergunta, eu vou deixar talvez, né? Talvez. Eu não vou dizer que sim e nem que não, né? Porque eu não sei o que pode acontecer futuramente, mas saibam que eu sou muito cuidadosa, tá bom? Com essas coisas, não é de qualquer jeito, não é qualquer pessoa, jamais que eu colocaria na minha vida, tá? É tudo com muita cautela, muito conversado, muitas condições também, tá bom? E é isso, pessoal, essas foram as respostas, tá bom? Tiveram muitas perguntas, mas muitas perguntas repetidas, então, por exemplo, essa pergunta sobre se eu casaria novamente, né? Nossa, tiveram muitas com essa mesma pergunta. Então, respondi outras perguntinhas para vocês me conhecerem melhor. E depois eu vou deixar também aqui na comunidade, porque tem muita gente que não tem Instagram, né? Então, não seria justo eu colocar lá, eu não estaria sendo justo com todos, né? Tem algumas pessoas que não têm, então prefiro deixar aqui na comunidade para vocês fazerem aí as perguntinhas de vocês. Depois eu venho em vídeo respondendo, tá bom? Então é isso. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus esteja sempre guardando vocês e livrando de todo o mal. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.